Amém. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Quantos já me ouviram pregar alguma vez? Nossa, quanta gente. Tem um casal de discípulos que já ouviu várias vezes ali, né? Glória a Deus, queridos. Realmente eu estou muito feliz, pastores, pela honra do convite, pela confiança de vocês, né? Num momento como esse, de tanta festa, né? Eu só lamentei que semana passada eu estava fora de Ribeirão e fui acompanhando aí pelas redes sociais, né? O evento de inauguração, amigos tão preciosos ministrando aqui, realmente uma alegria. E eu não acredito em coincidências, né? Quando o pastor James falou aqui sobre a unção profética, eu me arrepiei. Meu pastor fala que, em se tratando de mim, arrepiar não significa nada, que eu arrepio por tudo, mas não é verdade isso não, né? Foi um arrepio profético aqui, porque desde que assim, se confirmou que eu estaria aqui, apesar das férias, né? Eu como estaria aqui em Ribeirão e assim, o pastor James falou, não, Deus vai arrumar tudo, você vai estar lá. Ele falou com uma convicção que o Espírito Santo me amarrou aqui, me trouxe até aqui. Ainda que eu esteja em Ribeirão, normalmente férias, o pastor precisa muito de férias, mas eu senti realmente que eu deveria estar aqui. E o tema da ministração é que o Senhor, assim, sem nenhuma hesitação, que às vezes a gente, o que eu vou trazer, Senhor, o que eu vou falar em determinado evento, mas não, desde que ficou estabelecido que eu estaria aqui, está aqui aberto na minha frente, um chamado profético. Esse é o tema da ministração. E eu entendo que tudo que o Senhor está fazendo aqui nesta noite tem um caráter profético. E o último vídeo que foi transmitido, vai ficar disponível nas redes sociais, mexeu muito comigo, gente. A missão de vocês é assim, algo profundo, maravilhoso, né? Assim, falou sobre viver os milagres da igreja primitiva. Isso todo mundo quer. Toda igreja pentecostal carismática quer isso. Mas quando foi declarado, ainda que custe a mesma perseguição, é o que nós queremos. É isso, queridos. É isso. Isso que envolve um chamado profético. A gente viveu uma geração, né, nas últimas 2 décadas, onde muito foi falado e feito em termos de ministério profético. Mas em algum momento se perdeu a essência do que é ser um profeta. De maneira especial, hoje, eu queria olhar para o chamado de um profeta. Eu me identifico muito com ele, o profeta Jeremias. A passagem sobre a qual nós vamos ministrar aqui, está no capítulo 1 do profeta Jeremias, sempre mexe muito comigo, porque eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu conheci Jesus com 13 anos de idade. Eu sei que tem alguns aqui que estão nessa faixa, 13, 14, eu vi aqui, né? Até mais novinhos também na coreografia. Que bênção, né? Você poder estar diante do Senhor já numa idade muito nova. Com 13 anos eu fui apresentado a Jesus num ambiente de muito poder. Imagina poder, gente. Gente sendo curada, gente falando em línguas, gente que nunca tinha ouvido, que hoje em dia, né? Você, por causa de rede social, tanta coisa assim, mesmo quem não é pentecostal já ouviu alguém falando em línguas. Mesmo que não é convertido, já ouviu, porque tem tantas canções, o pessoal começa a salmodiar. Mas quando eu tinha 13 anos não era assim. Eu lembro que meu pai tinha passado por um retiro que mexeu com ele. Na semana seguinte ia ter outra edição daquele retiro. Ele, sem me perguntar, me inscreveu, eu e minha irmã. Eu com 13 e minha irmã com 14 anos. E aí eu vi aquele povo falando em línguas, gente sendo liberta. Eu lembro que eu fiquei apavorado. Quando eu vi a primeira vez na vida endemoniamento, eu me deu vontade de sair correndo. Eu só não saí correndo porque maior que o meu medo era a minha timidez. Eu fiquei lá congelado, assim, morrendo de medo mesmo, né? Aí de repente meu primo, que tem a mesma idade que eu, do meu lado, começou a falar em línguas. Falei, meu Deus, um trem pegou esse cara aqui, né? E assim, tudo era novo para mim, mas aquilo me impactou muito. E quando aconteceu esse endemoniamento que eu mencionei para vocês, minha prima, que também estava servindo naquele encontro, me levou para falar com o líder que estava organizando o encontro. E no final daquela conversa rápida com ele tranquilizou meu coração, mostrou
a realidade do mal, o conflito entre poderes, o poder de Deus e tudo mais. Ele falou: mas fique tranquilo, me deu um tapinha nas costas e disse: você foi chamado para ser profeta. Eu tinha 13 anos. Eu não sabia o que era ser profeta, né? E a gente tinha um caderninho de anotação, estou vendo a caneta aí, esse negócio é poderoso. Anota aí a palavra, tá? Pode ser por meio eletrônico também, tá? Acostume-se a anotar, fazer anotações, né? Eu sei que hoje em dia também fica tudo gravado, disponível, mas sim, há algo, você apreende algo quando você anota. Enfim, eu anotei ali, a primeira palavra profética que eu recebi na vida: você nasceu para ser profeta. E eu quero declarar essa palavra profética sobre todo mundo que está aqui, porque você nasceu para ser profeta também. Todo cristão é um profeta, e eu vou mostrar isso para você nessa palavra, nessa ministração. Meu coração está queimando aqui, gente. Jeremias 1:2. A palavra do Senhor veio a ele quem? A Jeremias, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Queridos, quando um texto bíblico traz uma referência de tempo, aqui no caso, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, não é uma mera localização no tempo. O escritor sagrado, ou melhor, o Espírito Santo, quer mostrar uma realidade. Vocês se lembram como começa o capítulo 6 do profeta Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias. Aí você que conhece o texto, Isaías se dirige ao templo e tem uma visão grandiosa do Senhor, né? Mas por que no ano? Podia colocar no ano tal, né? No ano em que morreu o rei Uzias, porque a nação estava numa instabilidade. No caso aqui de Jeremias 1, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. O que estava acontecendo no 13º ano do reinado de Josias? Vou escapar um pouquinho de Jeremias e vou para segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 3. Preste atenção na sequência temporal aqui. No 8º ano do seu reinado, está falando de Josias. Lembram-se? Lá atrás, era no 13º ano do reinado de Josias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. 13º ano de Jeremias, aliás, do rei Josias. No 8º ano do seu reinado, do reinado de Josias, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor, Josias. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. 12º ano, Josias, que começou a reinar praticamente um pré-adolescente, uma criança, um pré-adolescente. Ele foi, é lógico, acompanhado por homens de Deus, por sacerdotes que o instruíram. Por quê? O avô dele foi um dos piores reis de Israel, Manassés. E aí, não bastasse o avô dele ter sido um péssimo rei, acho que o pai dele, Amon, foi um rei pior ainda, talvez o pior dos reis de Judá. Mas ele escolheu diferente. E aqui já tem uma primeira verdade: não importa a sua história natural, não importa a sua linhagem, como nós ouvimos o irmão aqui, Jesus foi encontrá-lo atrás das grades, e ele se tornou livre ali, não tinha grade mais que pudesse prender interiormente. Então você pode decidir diferente, não importa a sua linhagem natural, você agora é parte de uma linhagem espiritual, uma família espiritual bendita, lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, depois de 2 reinados que trouxeram maldição a Judá, um bom rei, um excelente rei, começa a governar. E no 12º ano, ele começa a purificar, porque as práticas idólatras, sacrifício de crianças, inclusive, coisas abomináveis aconteciam. Ele começa a limpar. Isso significa o quê? No 12º ano, um avivamento começa a acontecer. E a palavra do Senhor vem a Jeremias, como nós vimos em Jeremias 1:2, no 13º ano. Fazia um ano que tinha começado a limpeza. Imagina um ambiente de avivamento, um bom rei trazendo a nação de volta para o Senhor. E aí você deve imaginar, então Jeremias começa a profetizar palavras de bênção, palavras de prosperidade. Queridos, ele trouxe sim algumas palavras de redenção,
Mas Jeremias foi um profeta que confrontou. Porque é necessário, no tempo em que uma nação, um grupo, uma cidade está sendo visitada, é necessário que nós continuemos a ser confrontados. Sabe, eu quero profetizar sobre vocês que há um chamado particular para a comunidade, para todos os povos, que é um chamado diferente ali da comunidade cristã, onde eu sou um dos pastores, que é diferente da comunidade Esmirna. Todos nós estamos para somar, ganhar esta cidade, ganhar as nações da terra, mas cada um tem um carisma específico, e dentro do carisma de vocês, muitas coisas vão acontecer aqui. Eu sinto dentro de mim assim uma convicção de uma expansão, sabe? Eu quero assim glorificar ao Senhor em primeiro lugar, mas assim honrar vocês, pastores, que mantiveram uma visão que foi perdida por grande parte da igreja no Brasil, olhar essas bandeiras aqui e saber que vocês não são um grupo fechados em si mesmos, que vocês olham para fora, para o Brasil e para as nações. Porque, queridos, nos últimos 20 anos a igreja se voltou muito para si mesma. Houve muito crescimento no Brasil, mas virou meio uma atividade interna. E à medida que vocês vão semeando nas nações, em todos os sentidos, sejam ofertas financeiras, mas sobretudo ofertas de vidas que vocês mandam. E eu quero profetizar aqui sobre o Atos 17, que muitos serão chamados. Deixa Deus plantar sonhos no teu coração sobre nações. E pastor James, pastor Isaac, não temam assim, de enviar, não, porque para cada um que vocês enviarem, Deus levanta outros 10 aqui, para serem enviados, Ele continua levantando. Amém? A igreja que entrega é a igreja que recebe. Amém? Então há um chamado específico, mas vocês não podem perder de vista que no meio da alegria, como nós cantamos aqui sobre o Salmo, que fala sobre semear, lançar semente com lágrimas e colher com alegria. No meio da colheita nós precisamos nos lembrar também que houve um tempo de lágrimas, e nós precisamos estar aos pés do Senhor, numa vida de santidade, não perder de vista. E eu percebo, queridos, e aqui falando em termos macro, a igreja no Brasil, sei que eu falo para uma audiência em maior parte de jovens aqui, mas só para você conhecer um pouquinho de história. Anos 80 e 90, final da década passada, do milênio passado, a igreja do Brasil experimentou um crescimento maravilhoso, espantoso. E aí veio até uma influência de alguma linha teológica dizendo: não, está tudo ganho, é a igreja. A igreja virou capa de revista famosa no Brasil, a revista Veja. Não sei como que está agora, mas era a revista de maior circulação nacional. Todo mundo lia Veja. Uma capa assim, com uma jovem e aquela multidão atrás, em segundo plano, com o rosto pintado de verde e amarelo. E o título, a manchete de capa era A Nação Evangélica. E aí todo mundo aplaudiu. Confesso para vocês que eu fiquei com medo. Porque é lógico, eu estava feliz com o crescimento da igreja. Mas a pergunta que veio ao meu coração: será que a nação evangélica está sendo uma nação menos corrupta? Será que é uma nação que está olhando para o menos favorecido? Será que está se tornando uma nação mais santa? Eu tinha dúvidas e eu, no fundo, achava que não. Lógico, havia uma melhora, coisas estavam acontecendo, práticas supersticiosas estavam caindo. Por outro lado, tinha algumas práticas supersticiosas entrando em parte da igreja evangélica também, mas não vou nem entrar nisso. Mas assim, algo estava acontecendo, mas não era isso que atraía o meu coração. Anos depois, a mesma revista, um articulista, ele não está mais lá, acho que tem uns 5 anos isso. Eu gosto muito do que esse homem escreve, ele não é cristão, pelo contrário. O nome desse jornalista é J.R. Guzzo. Ele escreveu um artigo chamado Essa Gente Incômoda, falando da gente, dos evangélicos. E ele chegou a ser um pouco preconceituoso, costumes horríveis, ele falava alguma coisa assim a nosso respeito. Ele tem boas ideias, mas
alguns irmãos se ofenderam, gente que eu admiro, cantores famosos, né? Cantores cristãos famosos, saíram, escreveram, ele não tinha o direito de fazer isso, que visão preconceituosa. Eu fiquei mais feliz com o artigo dele do que com a capa de anos antes, porque nós somos gente incômoda, nós temos que incomodar, nós temos que ser sal, nós temos que ser profetas. Não importa se o governo estabelecido nessa nação é de centro, de direita, de esquerda, a igreja governa, a igreja está acima disso. É a igreja que determina o tom espiritual de uma nação. Não é quem ocupa o Palácio do Planalto, a celeuma agora é por causa dos ministros do Supremo, não são eles. Nós temos um justo juiz que está muito acima deles. Nós temos alguém que nos preside, que está muito acima do presidente da República. E nós temos uma legislação muito superior àquilo que é feito nos porões do Congresso Nacional. A igreja não pode se misturar com isso, nós estamos acima disso. É claro, não estou falando que é para você ser um alienado, um cego, nada disso, tem que se envolver. Se alguém aqui, eu creio que mais cedo ou mais tarde, Deus vai levantar gente aqui para agir na política, mas é para ser sal, não é para se misturar, é para fazer a diferença. Profeta faz a diferença. Jeremias fez a diferença. O que aconteceu com Jeremias? O que compõe um chamado profético? Jeremias 1, de 4 a 10. Enquanto você localiza, vai ser projetado? Não está sendo, tá? Enquanto se projeta ali esse texto, deixa eu contar a minha experiência com esse texto. Falei para vocês que eu tinha 13 anos quando eu fui exposto ao poder de Deus, quando eu fui apresentado a Jesus. E aí com 14 anos, eu entrei numa crise. Eu estudava música e eu pretendia... estava me preparando para seguir a carreira como músico clássico. Eu estudava piano, estava tudo certo para estudar fora do país e tudo mais, e de repente eu tinha conhecido Jesus, e Jesus causou uma bagunça santa no meu coração, derrubou muitos ídolos e começou a me inquietar com relação a chamado. Acho que eu não contei um detalhe sobre esse evento onde eu fui exposto a Jesus. Os pregadores eram, alguns deles, né? A pastora Janete, pastor Jefferson, bispo Zezinho, né? Por isso estou em casa aqui falando para vocês, né? Lógico que eles são muito mais velhos do que eu, né? Você deve estar vendo aqui a diferença, né? Fisicamente. Eles não são tão mais velhos, não. Mas, enfim. Mas naquele tempo, queridos, aquela questão do chamado, do ser profeta, de ter um chamado para o ministério, começou a soar mais forte. Se eu seria um músico ou se eu seguiria o ministério. Deus adiou um pouquinho, porque naquela época eu ainda estava inserido num contexto da Igreja Católica. Esse evento que eu falei para vocês era um evento da renovação carismática. Eu acho que Deus de propósito adiou, porque senão não teria o pastor Antônio, teria o padre Antônio. A Cláudia, quando me ouve pregar isso, fala: misericórdia, né? Graças a Deus que retardou aí um pouco o seu chamado e tal. Cheguei a visitar seminário, mosteiro e tudo mais, né? Deus tinha um chamado superior para mim, glória a Deus por isso. Mas só para vocês entenderem, nesse momento em que eu estava nesse conflito, eu falei: Deus, eu preciso da tua palavra. E Deus falou comigo exatamente nesse texto. Por isso esse texto mexe bastante comigo, eu tenho certeza que vai mexer com a sua vida. E é provável que, assim como eu, você se identifique também com algumas características do profeta Jeremias. Jeremias 1, de 4 a 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta às nações. Segunda vez que Deus me falava que eu seria profeta. Primeira vez foi naquele evento. Fique tranquilo, Deus te chamou para ser profeta. E aqui ele me falou novamente. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá,
e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você, querido. Falou comigo quando eu tinha 14 anos. Continua a falar, é a palavra eterna de Deus. E nessa noite, essa palavra vai tocar o seu coração. E a palavra vai vir com o poder de transformar algumas convicções, de plantar novas convicções em você também. Você vai entender que você é um profeta. Eu sei que quando eu falei, que essa palavra eu libero sobre a sua vida, você é um profeta, alguns falaram amém, meio no ímpeto assim, mas até o final desta ministração, que eu prometo para vocês que será breve, você vai dizer: Deus me chamou para ser profeta. Amém? O que envolve então um chamado profético? Envolve em primeiro lugar, queridos, o soar da voz de Deus. Os versos 4 e 5 traz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. A palavra de quem? A palavra do Senhor. Então é a voz de Deus. Antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus é quem escolhe. Deus é quem chama. Deus, na verdade, queridos, chama todo mundo. Você sabia disso? Mas o chamado dele se torna eficaz. Ele tem um resultado na sua vida quando você responde através da fé ao chamado. Aí o chamado começa a frutificar em você. Mas é Deus quem chama, é Ele quem escolhe, e Ele apontou para você. Não há pessoa alguma que não tenha um chamado da parte de Deus. Houve um tempo em que eu olhava para mim mesmo, queridos, e eu pensava: não é possível, com tantas limitações, eu sou um improvável. E hoje, com propriedade, eu posso dizer que Deus ama escolher os improváveis, aqueles que sentem que não estão prontos. Não espere estar pronto para dizer sim ao chamado de Deus, senão você nunca vai dizer. Quem está pronto? James estava pronto para o ministério. Pastor Isaac, é a experiência de todo mundo. Gabriel, às vezes o chamado parece que é maior que você, não é? As responsabilidades. Mas eu sei, e aqui é para você mesmo, Deus tem um chamado para você. Eu sei que o Senhor te chama a guardar o seu coração, mas isso já acontece. As jovens olham para você e se inspiram. Eu sei que isso é um peso, é uma responsabilidade, e tem que ser também, porque a gente tem que zelar pelo testemunho. Mas é o Senhor que te guarda. Ele é o seu respaldo. E se existe algo sobre a minha vida que pode te abençoar, eu declaro que vem sobre você agora. Porque eu era o mais improvável dos improváveis. Mas o que eu posso fazer? Se Ele designou, se Ele chamou. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu me deste essa capacidade de me mostrar quando eu estou diante de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, de um homem, de uma mulher de Deus. O Gabriel é um homem de Deus, Senhor. Eu sei que é uma luta na alma dele enquanto eu digo isso, porque a alma dele começa a mostrar as limitações dele. Mas Tu estás dizendo para ele: ei, sou eu. Não se trata de você, se trata de mim. Eu estou te levantando. Tudo que eu preciso é o seu sim. E você não faz ideia do sorriso que você colocou na minha face quando você disse o seu primeiro sim. E a cada sim que você tem dito, eu continuo a derramar da minha presença, da minha alegria, da minha capacitação. Sou eu, ei, sou eu. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Deus escolhe.
É Ele quem determina o chamado. Como eu falei, assim, no coletivo, tem um chamado aqui para a comunidade de todos os povos, para a Igreja Batista Renovada, para a igreja do pastor Sérgio Martins é Batista Renovada também, tantas outras igrejas, mas é um chamado específico, e o chamado é diversificado no meio do corpo de Cristo. É um chamado para cada um de vocês. Mais do que isso, Ele não fica olhando para você, o que será que o Cláudio vai fazer? Não, Ele já sabia, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você foi gerado no coração de Deus. Ele te chamou à existência, Ele te deu um nome. E graças a Deus, esse nome agora está no livro da vida. Há uma unção aqui, queridos. Há diferentes maneiras de cumprirmos o chamado de Deus. Há um ministério mais especificamente profético. Foi o que ocorreu comigo, lembram-se? Que o irmão falou, você foi chamado para ser profeta. Um ano depois eu li esse texto e novamente Deus falava sobre ser profeta, um chamado profético. No sentido amplo, como eu disse, todo mundo é profeta, mas no meu caso era um aspecto do ministério. Existe também a profecia como parte do chamado. Eu sei que aqui há evangelistas. O seu chamado é mais para pregar a palavra, mas quando você prega a palavra para uma pessoa que não é salva, você está profetizando também. Porque o que é profetizar, senão declarar aquilo que Deus declara? E quando você declara salvação sobre uma pessoa que precisa de salvação, você está profetizando, ainda que seu chamado seja de um evangelista. Se o seu chamado é para o ensino, se você é um mestre, você também profetiza através do ensino. Então, o elemento profético está em todo o chamado cristão. E também no dia a dia, em qualquer circunstância, quando você fala o que Deus fala, as realidades, você está sendo um profeta. Outra realidade que eu vejo aqui, nesses primeiros versículos, é que Deus é aquele que separa. Ele chama, Ele separa. A palavra separar na Bíblia é a mesma palavra para santificar. Um santo é alguém que foi separado por Deus. Eu quero dizer que você é um santo, sabia? Alguns falaram só para não me deixar sem graça aqui. E talvez, porque, queridos, a gente precisa mudar o entendimento. Eu sei que alguns de vocês, aqui na razão, você já sabe que, sim, a partir do momento em que você é salvo, você foi separado por Deus, então você é santificado. Mas você olha para dentro e você fala, santo? Estou longe de ser um santo. Mas eu vou quebrar o seu argumento agora. Uma das cartas que Paulo escreveu a determinada igreja começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santificados, aos chamados para ser santos. A tradução não é exatamente assim que deveria ser. Aos chamados santos, ou aos santos em virtude do chamado. É algo assim. E você deve imaginar, puxa vida, Paulo deve ter aberto a carta aos Efésios desse jeito, uma igreja exemplar. Ou a igreja de Roma. Não, sabe para qual igreja ele começa escrevendo assim? A igreja de Corinto. Uma igreja tão santa que no dia da ceia tinha uma refeição antes, e os mortos de fome chegavam antes e comiam tudo. Quem chegava depois não tinha o que comer. Aí quando tinha uma reunião eu perguntava, e você, é discípulo de quem? Eu sou de Paulo. Não, eu sou dos originais de Jesus lá, eu sou de Pedro. Eu falava, não, eu sou da nova geração, mais descolado, eu sou de Apolo, um discípulo mais dessa geração aqui, mais contextualizado. Aí vinha outro assim, vocês são muito carnais, eu sou de Cristo. Acho que esse era o pior, que ele se achava espiritual. Então uma igreja carnal, dividida, no dia da ceia tinha briga, no culto, pensa numa igreja carismática, um começava assim, diz o Senhor, tal, ele não tinha terminado a profecia, o outro já estava gritando do outro lado, não, ele diz assim, 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 ficava brigando por causa de profecia, a ponto de Paulo ter que dizer, calma, todo mundo pode profetizar, um de cada vez. Pior, imoralidade.
Tinha um sujeito lá que estava tendo um caso com a madrasta. E a comunidade quieta, deixando o cara lá. Eu sei que a comunidade cristã para todos os povos tem questões para tratar. Toda igreja tem, a comunidade tem. Mas acho que a gente está um pouquinho melhor que a igreja de Corinto. E Paulo escreveu aos chamados santos. Sabe por quê? Ele está escrevendo para pôr a casa em ordem. Mas a essência de alguém que foi alcançado pelo sangue de Jesus é que nós somos santos. Você pode crescer em santidade, você deve crescer em santidade, mas você não está crescendo para alcançar a santidade, porque você não consegue alcançar. Cristo alcançou para você na cruz. Ele olha para você, que se vê tão pecador, ele vê os pecados do James, da Fabiana, do Gabriel foram transferidos para o Filho do meu amor, e agora a justiça dele foi trazida sobre eles, e são justificados, santificados. Assim cada um de vocês está convencido de que é santo? Eu não sou muito de ficar falando para o pessoal repetir, mas põe a mão no seu peito e fala assim: eu sou santo por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, eu sou santo. Então é Ele que separa. Nós não podemos produzir aquilo que só Ele produz, mas Deus designa, Ele dá um destino, Ele diz para que é o chamado. No caso de Jeremias, ele seria um profeta às nações. E você? Você é um profeta onde? No seu local de trabalho? Amém. Então o seu âmbito de profecia é ali. Dentro da sua casa? Sim. Na escola? Onde você estiver, esteja atento àquilo que Deus te designou e te enviou a fazer. O chamado profético também envolve uma proteção que vence as nossas resistências. Mas eu disse, sequência do texto, mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Um profeta, querido, sempre se sente inadequado, né? Eu mencionei aqui Isaías 6, quando ele tem aquela revelação grandiosa do Senhor assentado no alto e sublime trono, para você ter ideia do tamanho de Deus que ele viu, né? Imagina o templo de Salomão enorme, diz que a orla das vestes, do manto de Deus, cobria todo o templo, só a pontinha ali. Então imagina em proporção, e pensar que Deus, na verdade, ele não cabe numa visão, ele é muito maior, porque a sua presença enche todo o universo. Mas Deus quis mostrar algo da sua grandeza, e ele fica ali maravilhado, e de repente ele diz, ele olha para si mesmo e ele vê que ele está em pecado, e ele diz: eu estou perecendo, ou seja, eu estou morrendo, eu estou perdido. Sempre o profeta se sente inadequado. Essa era um pouco da essência da palavra que eu acabei de trazer para o Gabriel. A gente se sente assim. Sabe, queridos, até hoje, quando eu vou subir numa plataforma para trazer uma palavra, não pense que assim, o Antônio já há tantos anos prega. Dá um frio na barriga, dá aquela sensação: será que eu dou conta? Eu lembro: não dou conta, mas o Senhor é comigo. E eu já pedi para Deus, gente, não tira o friozinho na barriga, não. Eu pedi, porque eu nunca quero depender de qualquer habilidade humana, eu quero depender do Senhor. Amém? Então, o profeta se sente inadequado, ele sente que ele não está à altura da sua missão. Muitas vezes, obstáculos são tão grandes que não são dificuldades, são impossibilidades. E aqui, se você acha que você tem alguma dificuldade, eu vou falar de mim, da minha impossibilidade. Eu era incapaz de falar em público. Quando eu olhava, quando eu pensava nesse chamado que eu li no profeta Jeremias, na palavra que o irmão me disse quando eu tinha 13 anos, que eu seria um profeta, eu dizia amém por educação para as pessoas, porque eu não acreditava, porque não era difícil, era impossível. Eu me formei em letras, no último ano tinha uma disciplina chamada prática de ensino, onde eu tinha que dar uma aula para minha sala, gente que eu conhecia, e as pessoas não acreditavam no que acontecia comigo quando eu ficava em pé. A lousa parecia que tinha 1 quilômetro, gente. Eu não sabia nem, a mão tremia,
a boca secava, a língua grudava no céu da boca, o estômago, assim, eu não sei como que não desenvolvi uma úlcera. Eu não estou exagerando. Era assim, e eu não conseguia. Eu falava, tremia. Isso aí é uma porcaria, assim, péssimo, sofrível. Eu conseguia passar porque na parte teórica eu era bom. Mas o pessoal do meu grupo de estudo falava, Antônio, eu não sei o que acontece com você. A gente não entende, porque quando eu discutia seminários e tudo mais, você ia bem, mas falar em público, né? Eu sei, não dá tempo de contar aqui, né? O James falou do seminário Transformados, que é um seminário de cura interior, lá eu conto com mais detalhes aí, por que houve essa dificuldade, né? E tantos fatores contribuíram para isso. Mas o fato é que era uma impossibilidade. Por isso eu sempre me identifiquei muito com esse questionamento, com esse argumento, na verdade, do profeta Jeremias. Eu sou uma criança, eu nem sei falar. Eu não sabia falar, eu não conseguia falar em público. Mas hoje eu estou aqui, não estou? Ei, se eu estou aqui, o chamado de Deus vai se cumprir na sua vida, porque Deus venceu os meus obstáculos, os meus argumentos e as minhas impossibilidades, porque não se trata de mim, se trata dele. Não se trata de você, se trata dele. Não se trata de você, se trata de uma cidade que precisa ser alcançada. Se trata de nações que estão esperando quem vá. Se trata de Deus que está dizendo, como disse naquela conversa na Trindade que o profeta Isaías ouviu, quem irá por nós? Ele está esperando alguém que diga, eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode me enviar. É isso que ele precisa. No momento em que você se sentir inadequado, lembre-se que é ele, a capacitação vem dele. Claro, você pode investir em estudo, você deve ler, comer a palavra de Deus, ouvir pregações, estudar, se preparar, sim, você deve. Mas é ele a fonte da sua capacitação. Sabe o que você precisa? Paixão por ele. Um desejo que não pode ser mudado, de fazer a vontade de Deus. É Rodrigo que chama o irmão aqui do Revolução Positiva, né? O que ele tem para oferecer? A habilidade que Deus deu para ele. Ritmo, rap, poesia rítmica. E Deus está usando isso. O que você pode fazer? Veja bem, eu não estou falando de um púlpito. Nem todo mundo vai ocupar um púlpito. Alguns vão, tem jovens aqui que vão ocupar esse púlpito logo. Mas não é só isso, o chamado não se restringe a isso. Aliás, a maior parte do chamado é para você profetizar onde você estiver. Mas eu sou tão novo, não sei nem falar. Você tem o seu testemunho. Você tem paixão por Jesus. Sabe, mexe comigo essa questão de paixão, né? A irmã que estava dirigindo o louvor aqui, quando ela, no início, começou a chorar, quase que não conseguia concluir aí o início. Sabe por quê? Gratidão ao Senhor, paixão por Jesus. Como Gabriel falou no momento das ofertas, nós só temos a agradecer. Quem éramos nós? Qual era nosso destino? Está difícil. Vivemos uma época mundial difícil, sim, a mais desafiadora desde a Segunda Guerra Mundial, provavelmente. Mas Deus está conosco. Um tempo difícil. Vocês estão num local novo que vai glorificar o nome do Senhor. Num tempo difícil tem gente vindo para Jesus. Tem ou não tem? Num tempo difícil Deus chacoalhou. Teve gente que caiu. Gente que estava, mas não estava. Mas quem estava de verdade. E a partir desses, uma colheita está sendo preparada, queridos. Um chamado, queridos, não deve ser questionado, mas obedecido. Sabe? Quando eu, há muito tempo, lia o início do Evangelho de Lucas, eu ficava meio bravo com Deus. Deixa eu ser sincero com vocês. Por quê? O anjo Gabriel aparece para Zacarias, um sacerdote. E ele fala que a mulher dele, avançada em idade, vai conceber um profeta que vai preparar o caminho do Senhor. E ele fala assim, mas como que isso vai acontecer? Eu já sou velho, e a minha mulher é estéril.
que acontece com ele? Ele fica mudo, porque ele duvidou. E aí eu ia um pouquinho mais para frente, o anjo Gabriel aparece para uma virgem que aparentemente faz a mesma pergunta. Para essa jovenzinha, o anjo fala: você vai conceber o Messias, o Salvador. E ela fala: mas como isso vai acontecer? Eu ainda sou virgem. Não parece que é a mesma coisa? Não parece que ela está questionando? Mas por que ela não foi punida? Pelo contrário, né? No cântico que ela entoa quando ela encontra a esposa de Zacarias ali um pouco mais para frente, ela fala que dali em diante todas as gerações proclamariam que ela é bem-aventurada. Porque em vez de ela ser punida, ela foi engrandecida. Na verdade, ela não estava duvidando. Ela estava disposta a obedecer quando ela fala: como se dará isso? Eu ainda estou noiva. A pergunta é: eu devo me casar? É isso, eu devo apressar o meu casamento? O Messias vai nascer do meu casamento com José? E aí o anjo então explica para ela: não, nada disso. A sombra, o poder do Altíssimo vai te envolver. E o que será gerado dentro de você, o ser santo, será por obra do Espírito de Deus. Ela acreditou. Percebe a diferença? Não é para questionar, não é para argumentar, é para obedecer. Digo mais, queridos, nem sempre nós temos a garantia de como vai se cumprir o chamado. Como vai ser isso? Eu não sei. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Não se esqueça das promessas que Deus disse para você. Presta atenção, presta atenção. Alguns de vocês receberam promessas no passado e parece que está demorando, e você está resolvendo deixar de lado. Não deixe de lado. Deus é onisciente, Ele não precisa ser lembrado, mas é um bom exercício para nós lembrar Deus das suas promessas. Não que Ele esqueça, mas é que nós não podemos nos esquecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Não se esqueça, não abra mão. Ah, está demorando. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Não é verdade o ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Parte dele é correta, Deus não falha, mas Ele não tarda, Ele vem no tempo certo, que nem sempre é o nosso tempo. O chamado envolve uma capacitação dada por Deus. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Lembram-se? O profeta falou: eu sou uma criança, eu nem sei falar ainda. E Deus falou: não é você, sou eu que ponho na sua boca as minhas palavras. Não são as suas palavras, são as palavras do Senhor. Você, como profeta, tem que dizer aquilo que Deus diz. E a missão do profeta, queridos, é meio espinhosa, porque todo mundo gosta de receber palavra bonitinha. Nesse tempo de internet, que às vezes eu até paro um pouco de ver, porque é tanta briga, é tanto escândalo, né, de pastorar com influencer B, com não sei o que e tal, mas assim, eu fico meio irritado com aquele que só profetiza coisa bonitinha. Às vezes você vai trazer palavras de encorajamento, sim, é verdade, palavras boas, positivas, mas às vezes a palavra vai ser de confronto. E você não foi chamado para ser politicamente correto, sabia? Você foi chamado para ser espiritualmente correto, alinhado com a palavra de Deus, dizer o que Deus diz. Tem que denunciar o erro, tem que apontar o erro. O profeta tem essa missão difícil. Jeremias foi parar num poço, numa cisterna, mas ele não negociou a palavra de Deus. Ele chegou a pensar em parar, mas ele disse, sabe a canção lá do Alessandro Vilas Boas? Deixa queimar, deixa queimar. É baseada num texto de Jeremias. Eu tenho um fogo no meu peito, se eu disser que não vou falar, não aguento. O profeta não aguenta, ele fala a palavra de Deus. Um profeta que eu admirava muito, o Senhor o recolheu, acho que no ano passado, ano passado, não sei quantos conhecem, pastor Miguel Piper de Curitiba. Pensa num profeta. Ele estava no enterro da mãe do governador do Paraná.
E aí, aquele momento de tristeza e tudo mais, acho que a mulher era cristã, mas o governador não. E aí tinha alguém lá fazendo o culto fúnebre e tal. Na hora que foram fazer a oração final, quem estava presidindo não era o pastor Miguel Piper. Você conheceu, né, Cláudio? Você foi em evento com ele lá, né? Pensa num profeta, né? Ele falou, eu não lembro qual dos governadores aí que foi, não sei se foi Rafael Greca, mas fulano. Aí todo mundo ficou olhando assim. A sua mãe foi para o céu. E se você quer ter alguma esperança de um dia reencontrar sua mãe, é melhor você endireitar a sua vida com Deus. Num velório. Momento de lágrimas. Ah, mas não é politicamente correto. Lasque-se. Tem que falar. Quando eu crescer eu quero ser igual Miguel Piper. Tem que falar. Fale o que Deus estiver mandando você falar. Então há uma capacitação. O chamado sempre envolve uma ação sobrenatural de Deus. Lembram-se? Com a mão, Deus tocou na boca de Jeremias. Lá em Isaías, o anjo pegou uma brasa e limpou o pecado dele, queimou. Né? A gente acha bonito isso, deve ter doído pra caramba, né? Às vezes dói o tratar de Deus em nós. Mas a mão de Deus significa autoridade. Deus tocou em Jeremias e colocou literalmente as palavras ali. A partir dessa atitude, as palavras do Senhor são implantadas. E ele começa a falar. Aquilo que ele não conseguia antes, ele começa imediatamente, ele começa a profetizar. Finalmente, queridos, o chamado profético envolve palavras de juízo e esperança. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. É um chamado integral. Como eu disse, né? Todo mundo espera que o profeta traga aquela palavra, você vai prosperar, você vai ser feliz, você isso, aquilo, tal. Mas envolve antes palavra de juízo. E em sua maior parte, como eu disse, num tempo de avivamento. No 13º ano do rei Josias, ele começa a profetizar, estava tendo um avivamento, ele começa a trazer palavras de arrependimento, porque Deus já tinha dito que a nação ia ser levada para o cativeiro. Aquilo foi um break, uma pausa, uma chance, um respiro. Mas o profeta não pode falar aquilo que Deus não fala. Ele continuou a trazer as palavras de juízo. A palavra profética vem para arrancar e despedaçar. Vocês têm que arrancar muitas coisas que estão erradas, em todos os níveis, do coração das pessoas que vocês estão evangelizando, das pessoas da igreja. Tem gente na igreja que tem coisa errada que precisa ser arrancada no coração. A gente precisa ser profeta para nós mesmos em primeiro lugar. Às vezes no seu coração tem coisa errada. Lembra o que o escritor aos Hebreus disse lá? Hebreus 12:15. Cuidem para que não haja em vocês nenhuma raiz de amargura. Coração de cristãos tem raiz, precisa ser arrancada. Dos que não conhecem Jesus, mais ainda, para que eles possam conhecer. E às vezes não basta arrancar, tem que despedaçar. Estamos falando de raiz. Se você tirar uma erva daninha, eu cresci num ambiente rural, queridos. Se você arrancar uma erva daninha e deixar no solo, já aquela raizinha vai, volta. Tem que despedaçar. Não basta só arrancar. Tem que arruinar, tem que destruir. Puxa vida, que palavras pesadas. Tem que destruir fortalezas do inferno na vida das pessoas, na vida da igreja, muitas vezes. Citamos aqui, a igreja de Corinto. Paulo teve que destruir muita coisa lá. A altivez, o orgulho, as divisões. Ele teve que chegar e dizer palavras duras. Em outras comunidades também, aos Gálatas, capítulo 3, logo no início, Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos. Isso é na versão bonitinha, porque sabe o que ele estava dizendo? Ó Gálatas burros. A tradução literal seria isso. Quem
as versões trazem, quem os fascinou. A palavra é enfeitiçou. Igreja. Quando entra um engano, aquilo é como um feitiço. A gente às vezes fica preocupado, não sei o que, parece ter uma obra de feitiçaria contra a liderança da igreja. Isso não é novidade, tem mesmo, querido. Está cheio. Mas sabe o que me preocupa? Não é isso que acontece com a feitiçaria, é quando a feitiçaria entra dentro da igreja. Quando o engano entra. Quando a gente começa pela graça e termina na lei, na religiosidade. Comunidade cristã para todos os povos, vocês têm um chamado para expandir a graça de Deus. A graça não é barata, não é tudo pode, mas é um chamado, venham, que Cristo transforma a sua vida. Eu quero profetizar que nesse primeiro momento, desse novo tempo na vida dessa comunidade, o Senhor vai soprar a sua graça dentro. Eu não tenho muita clareza aqui no meu coração, mas é um senso assim de momentos de júbilo, de alegria na presença de Deus. Queridos, eu sinto de compartilhar algo, isso não está na palavra, né? Até estou me estendendo além, já eu termino, mas eu não quero nunca perder aquilo que acontecia quando eu tinha 13 anos, 14, 15, eu continuei a deixar aquilo ser gerado no meu coração. Eu contava os dias para quando ia ter reunião na igreja, ficava triste, que era só meio da semana e final da semana. Aí hoje em dia tem crente que fica assim, acho que esse domingo não vou não. Pandemia. Está no ônibus, está no supermercado, está no shopping, mas a igreja é o problema. Estou sendo profeta aqui, né? Estou batendo. Mas vocês vão contar os dias para estar novamente na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos. Sabe? Havia uma expectativa naquele tempo. Se vocês perguntarem para o Jefferson, para a Janete, para o Zezinho, a gente nunca pensava assim, será que vai ter milagre, profecia, cura? Não. A pergunta é, quantas curas será que vão acontecer hoje? Porque a gente já sabia que teria. Quantas palavras proféticas eu quero declarar, como foi declarado aqui naquele vídeo, viver os milagres, o tempo da igreja primitiva. Já sabia, uma comunidade envolta no Espírito Santo, nos carismas. Eu quero profetizar um transbordar de dons espirituais, dons de curar, maravilhas, milagres, palavra de conhecimento. Arruinar e destruir, mas tendo feito isso, vamos lançar novas bases, edificar. Arrancou o alicerce ruim, corrompido, podre, põe novos alicerces e vamos edificar uma casa para Deus. Esse lugar, queridos, é muito bonito e a gente chama de templo, né? Eu não faço, tem gente que até briga, não, o templo somos nós. Sim, é verdade, não tem problema chamar de templo, de igreja, tá? A igreja é o povo de Deus, sim, é. Mas assim, isso aqui, a beleza, né? É bonito, esse lugar é bonito, gente, né? Quem passa ali, vê um lugar bonito aqui. Mas nós, a igreja, temos que ser mais bonitos que o templo. Edificar uma casa para Deus, as pedras vivas. Nós estamos sendo levantados como pedras vivas, o apóstolo Pedro disse. Você é uma pedra viva que compõe esse edifício espiritual chamado igreja. E plantar, depois que arrancou e despedaçou, não pode deixar o terreno sem nada, tem que plantar a palavra, plantar alegria, plantar o evangelho, plantar uma semente de transformação na vida da igreja, na vida da cidade e nas nações da terra. Queria te convidar a ficar em pé. Queria convidar o pessoal da adoração também.
Aqueles que se identificam com o profeta Jeremias, especificamente nesse sentido de não se sentirem capacitados. Você tem uma impossibilidade, como eu tinha. Você até pensa assim, sim, eu sei que Deus tem um chamado para mim, mas humanamente falando, eu não consigo. Levanta a sua mão se esse é o seu caso. Se você se vê com uma impossibilidade na sua vida, levanta bem alto, não é vergonha nenhuma, queridos. Eu era assim, eu tinha isso. Eu vou orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, assim como tu fizeste com Jeremias, assim como tu fizeste com Isaías, assim como tu fizeste com tantas pessoas na tua palavra e no decorrer da história da tua igreja, eu peço que tu faças com esses que levantaram suas mãos agora. Espírito Santo, vence toda resistência agora. Capacita agora, traz o teu fogo, começa a queimar, começa a colocar as palavras, as tuas palavras na boca desses irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, aquilo que o ser humano não pode fazer, aquilo que as minhas palavras não podem fazer, a tua palavra pode.